boa tarde. Nós queremos cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que, mais uma vez, é com grande alegria que nós estamos aqui a serviço daquele que um dia nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós viemos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho das boas novas de salvação. Isso quer dizer a palavra Evangelho, boas novas de salvação. E é com muita alegria que nós estamos aqui, e que a nossa oração é que as nossas vozes, elas cheguem àqueles que estão no hospital, no seu leito de dor, sofrendo. Bota uma caneta, bota uma caneta. E nós cremos que principalmente a palavra de Deus, ela tem poder. Bora, show, bora! Nós queremos compartilhar essa luz. O amor de Jesus Cristo. Primeiramente, nós vamos compartilhar a luz da palavra de Deus. Concluo na carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que nos diz o seguinte: carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, nos diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo relata aqui aos Coríntios que esse Deus que ele apresentou nessa cidade corrompida pela imoralidade, corrompida pelo pecado, que apesar de toda a devassidão que habitava na cidade de Corinto, Paulo apresenta esse Deus maravilhoso, esse Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E Ele não é mais desconhecido. Ele é um Deus que se compadece daqueles que sofrem, não só daqueles que estão no hospital aqui sofrendo aqui as dores, mas como também aqueles que são afetados com seus problemas, com suas angústias, com problemas na alma que somente Deus sabe. Esse Deus maravilhoso que Paulo anunciou naquela cidade. Tem problema aparecer no Face não, né? Não tem problema vocês aparecer no Facebook não, né? Não tem problema não.
Achar muito bonita lá no Face, hein? Dessa maneira um dia, porque eu fui consolado, porque o irmão que está aqui comigo foi consolado, é porque um dia, no mundo, vivíamos sem Cristo, e foi esse mesmo Deus que se compadeceu da nossa angústia, da nossa aflição. Ele nos chamou. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde também para compartilhar dessa consolação que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos conforta em qualquer angústia. Paulo aqui não especifica qual tipo de problema que aquela cidade, aqueles indivíduos daquela cidade poderia estar sido acometido. Mas Ele conforta e consola os que estiverem em qualquer angústia. É nesse momento que o Senhor se apresenta a você. Você que sofre nesse momento, você que está sem esperança, enfermos que se encontram agora no leito de dor, eu quero falar para você nessa tarde, meu amado, que mesmo você no leito de dor, há esperança para você. Esse Deus que nós estamos apresentando, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, o Pai de toda consolação, é esse Deus que quer te consolar no leito da enfermidade. É esse Deus que quer te consolar no leito de dor. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sendo 100% homem, 100% Deus, mas sem pecado, Ele provou de toda aflição, de todo sofrimento, de toda dor. Tá me filmando. Tá me filmando. Tá. Que nós merecíamos. Não, eu apresentador de alguma coisa e tal. E ali naquele banner, Agora mesmo eu vou pro patrão, que ele falou que não tem. onde nós podemos mostrar ali a cruz, É triste, né? e com a seguinte pergunta: aonde onde você passará a eternidade? Não, por favor. Não, porque eu passei em São Paulo. E o que nós queremos falar para você nessa tarde é que você confie nesse Deus de toda consolação. Mais outro para ele. Esse Deus que Paulo apresentou à cidade de Corinto, Você botar correto. em meio a tanto pecado, em meio a tanta devassidão, em meio a tanto sofrimento. Esse mesmo Deus é que nós viemos apresentar nessa tarde. Não pense que nós que estamos aqui nesta tarde somos melhores do que vocês que estão aqui. Nessa tarde, nessa praça, sentados, vocês que estão no leito de dor. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz o seguinte: porque Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Romanos 3,23 também nos diz o seguinte: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a primeira coisa que você tem que reconhecer para conhecer esse Deus de toda consolação é reconhecer que é um pecador, é reconhecer que é perdido e que precisa ser salvo. O primeiro passo
E talvez seja essas palavras tão duras que eu vou falar aqui, meu amado. Mas são palavras que verdadeiramente vêm da parte de Deus. Como nós podemos ler ali, logo na frente do hospital, Instituto Nacional do Câncer. E quantas pessoas se encontram sofrendo ali até mesmo já em estado terminal, sem esperança nenhuma. E eu quero falar para você que talvez ainda não foi diagnosticado, graças a Deus, por essa doença, mas você tem que saber que você sofre de uma espécie de câncer. Você sofre com a doença, nós todos sofremos com a doença do câncer do pecado. E assim mesmo que aqueles que detectam essa doença do câncer no início, há ainda uma esperança de possibilidade de ter esse câncer curado. E ele faz a sua consulta, vai até o médico afirma que é preciso usar o bisturi, fazer a sua cirurgia para que aquele câncer possa ser removido. Dessa mesma maneira, a palavra de Deus, como bisturi, é ela que corta o câncer do pecado. Ela vai até o mais profundo da alma e remove o câncer do pecado. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você passa a ser justificado diante de Deus. E a Bíblia diz também que não há nenhum justo, nenhum sequer. No Salmo 14 nos diz o seguinte, que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. E a resposta é a seguinte, do salmista: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há um justo, nenhum sequer. Então eu sinto muito dizer para você, como está aquela pergunta exposta naquele banner: onde você passará a eternidade? Então, se você chegar diante de Deus, for apresentar a sua justiça, as suas boas obras, a sua conduta, você estará zombando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como está exposto ali. E talvez você que esteja aqui nessa tarde, você possa ser uma pessoa íntegra da tua vizinhança, da tua família. Mas quando você entende, pela tua concepção, que a tua justiça própria pode te justificar diante de Deus no dia do juízo, você está redondamente enganado. Porque não haveria necessidade de Cristo vir e morrer pelos meus e pelos teus pecados. Já Cristo confessa a Ele seu pecado, arrependa-se, creia no seu sacrifício, na sua morte, na cruz do Calvário. E a cruz era instrumento de execução dos romanos. E todos os malfeitores da época eram crucificados numa cruz. E Cristo provou todo aquele sofrimento na cruz pelos pecadores. Então eu falo para você nessa noite, ouça o convite desse Deus de toda consolação, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia lá no Salmo 89 nos diz o seguinte: que homem é que viva e não veja a morte? Ou quem poderá livrar as suas garras da alma, a sua alma das garras do sepulcro? A verdade é que estou aqui nessa praça, nessa data, neste horário. E a outra verdade que nós sabemos é que nós iremos partir para a eternidade um dia. A verdade é que nós sabemos que a morte irá chegar para você. Eu não sei se chegarei vivo em casa para rever a minha esposa e a minha filha. Mas eu sei que quando a eternidade chegar para mim, eu tenho plena convicção naquele que um dia pagou o preço dos meus pecados. E somente na pessoa de Cristo
você pode ser aceito por Deus. Como está exposto ali no banner, aquela cruz. Lá em João 14, 6. Nos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente através da cruz, que foi instrumento de morte do Senhor Jesus, é o instrumento de morte para você também. De que maneira? Você renunciar a toda impiedade, a todo pecado que tanto te rodeia, que tanto te traz desgraça para a tua alma. Pecado esse cujas noites são noites de tormenta para você. Você pode estar com tua conta bancária recheada, você pode estar morando na mais bela casa, não está devendo. Mas lembre-se, um dia você estará diante de Deus. E eu tenho certeza que aqui há pessoas sofrendo no mais profundo da sua alma. E o convite que nós queremos fazer a você é que você creia em Cristo. Você que me ouve no leito da enfermidade, a dor que você sofre nesse momento é consequência de todo o pecado, desde Adão até hoje. Mas o que eu falo para você é que se você, mesmo no leito de dor, reconhecer que é um pecador, o Senhor, Ele atravessará esse vale da sombra da morte junto com você. Você que me ouve nesse leito, Ele é o bom pastor. Reconheça, creia nele mesmo no leito da enfermidade. Talvez você possa estar questionando por que tanto sofrimento, por que Deus não vê esse meu sofrimento. E a seguinte pergunta que eu poderia fazer para você é: por que Deus não viu o seu sofrimento, o sofrimento do seu filho na cruz do Calvário? Jesus teve que pagar o preço pelo nosso pecado, para que só assim nós pudéssemos receber esse presente da salvação. Lá em Romanos 6, 23, nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então arrependa-se do seu pecado, creia em Cristo, deposite a sua confiança nele, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Lá em João 5,24 nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa é a promessa para o presente. Você pode desfrutar dessa promessa agora no presente. E a parte final do versículo nos diz o seguinte: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Ou seja, você passou da morte eterna para a vida eterna. Assim como você contempla nesse banner aquela multidão descendo a perdição para o inferno, dessa mesma maneira, se você negar esse convite que eu te faço hoje nessa tarde, você estará junto com aquela multidão que está exposta ali no banner, fazendo pouco caso da cruz e descendo a eternidade sem Cristo e sem salvação por toda a eternidade. Lembre-se, são poucos que atravessam a cruz, como está exposto ali. Larga é a porta, mas a cruz é o caminho estreito. E Jesus convida nessa tarde para você morrer com Ele. Vá para a cruz, morra com Cristo. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus.
No Evangelho de João 3,16, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado, você será indesculpável diante de Deus. Você que passou aqui, que está passando aqui, que leu o versículo no banner, que ouviu o versículo falado da palavra de Deus, você será indesculpável no dia do juízo, quando você estiver diante de Deus. E para nós encerrarmos, eu ler mais uma passagem da palavra de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 2, que nos diz o seguinte, a respeito de Jesus Cristo. Nós poderemos ler, posso ler a partir do versículo 7 de Filipenses, que diz o seguinte sobre Jesus: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou na cruz, como está exposto ali no banner, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde: qual é o nome que você tem confiado? E qual nome você tem depositado a tua confiança? Será que o nome que você tem depositado a tua confiança é o teu líder da tua religião? Seja católico, seja evangélico, seja espírita, budista? Não! Esse nome acontecerá algo único com a pessoa de Jesus Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja na morte, seja na vida, você terá que confessar diante de Deus, seja no céu ou no inferno, a tua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você confessará um dia, quer queira ou não, você irá concordar. Nós queremos agradecer pela atenção dos amados, nesses poucos instantes que nós podemos expor a palavra de Deus, mas que você deposite a sua confiança em Cristo. Ele se compadece, Ele ameniza o teu leito de dor, o teu leito de enfermidade. Deposite a sua confiança nele. E nesse momento nós iremos orar por aqueles que estão enfermos no hospital, no Instituto Nacional do Câncer, por aqueles que estão enfermos, aquelas famílias que estão visitando, que estão sofrendo, pessoas que estão aqui na praça, com problemas que somente Deus e a sua alma possa contemplar. Nós vamos orar. Pai, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de pregarmos e expormos a Tua Palavra. Pai, o Senhor sabe que tem pessoas que sofrem aqui na Cruz Vermelha, no Instituto Nacional do Câncer. Ó Pai, Te pedimos a Tua misericórdia, as Tuas infinitas consolações para com esses enfermos que sofrem nesse momento. Ó Senhor,
Afofa o seu leite de dor, ó Deus. Ameniza a sua dor. Dê a tua paz. Dar a tua paz em meio a sofrimento, ó Deus. Paz essa que talvez nenhum medicamento pode dar, ó Deus. Mas com a tua paz inunde o coração desses que estão enfermos, sofrendo há tanto tempo que somente o Senhor sabe. Consola também as famílias, ó Deus. Dê coragem, dê discernimento, que através desses sofrimentos familiares e os enfermos venham se aproximar de Ti através do sofrimento, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os Teus decretos. Ó Deus, então, manifesta a Tua palavra na vida desse enfermo, desses que estão aqui na praça, que me ouvem também. Tem misericórdia de cada um deles que estão aqui sem esperança nenhuma na eternidade. Amém. A esperança deles talvez que só se resume ainda no resto de vida que eles têm aqui nessa terra, sem nenhuma esperança para a eternidade. Chame, Deus, aqueles que são teus pelo seu nome, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Ressuscita, ó Deus, os mortos, Senhor. Em nome de Jesus. Traz vida, Deus, àqueles que estão mortos espiritualmente, pelo poder da Tua palavra, Senhor. É a oração que nós te fazemos, nos méritos do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Uma convicção de que o que temos para trazer para vocês é o melhor, porque não vem de nós. E sim, vem daquele que nos criou, daquele que te fez, daquele que te conhece, daquele que te deu essa vida que você vive. Certa vez, estava estampado na entrada de uma casa os seguintes dizeres: vives, mas não sabe até quando. Vais morrer, mas não sabes para onde vais. Admira-me que estejam alegres. E realmente é de admirar aquele que não tem a segurança de quando partir dessa vida, para onde vai, com quem vai e onde ele passará a eternidade. Certo de que todos nós temos diante de nós uma eternidade, queiram nós ou não, creiamos nós ou não, admitamos nós ou não, nós um dia vamos partir dessa terra e nós vamos para a eternidade. Não acabou para sempre. Quem afirma isso foi exatamente quem nos fez, quem te fez, quem nos criou, quem nos dá esse fôlego de vida. E esse que te fez, que te criou, te dá esse fôlego de vida, vive desde quando você nasceu, preocupado contigo. E hoje ele traz uma proposta bastante interessante, uma proposta muito importante para você. Essa proposta já não é nova, já é de 4.000 anos atrás, quando Deus propôs isso ao povo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra em que o Senhor soberanamente prometeu a dar a seus pais. Está aqui uma proposta. E o proponente é o próprio Deus, como eu citei antes, aquele que criou o céu, criou a terra, criou todos os seres. E Ele te faz a proposta.
E ele, como testemunha dessa proposta, ele tem os céus e a terra, que hoje veio um servo dele e falou que ele fez a proposta de vida. E proposta nós aceitamos ou recusamos. Não aceitando a proposta de vida, não aceitando a de vida, está aceitando a da morte. Recusando a de vida é a aceitação da proposta da morte. Então, essas poucas palavras que eu trago para vocês que vêm de Deus, desse que te propôs, desse que pode propor, porque Ele é o autor da vida, Ele é a nossa vida. E Ele nos traz hoje esta palavra. Eu pergunto, uma proposta dessa é de um teor tão grande que só não aceita não crendo, que é a proposta de vida. Quando fala proposta de vida, está se referindo à vida eterna, ao partir dessa vida. A pergunta é que, imagine que nós estejamos errados. Imagine que vocês estejam certos em não crer nessas verdades. Se nós estivermos errados e vocês certos, o que vocês perderiam em aceitar essa proposta? Porque o que ele pede nessa proposta é amar ao Senhor teu Deus, dar ouvido à sua voz, apegar-se a Ele, conhecê-lo e estar com Ele. Exatamente aquele que te fez. É exatamente aquele que por direito você é dele. Imagine que vocês tivessem certo. Agora, vamos imaginar que vocês estivessem errados. Porque se vocês estivessem certo, estaria errado todos os cristãos de todos os tempos, todos os profetas da antiguidade, todos os apóstolos, estaria o Espírito Santo de Deus errado, seria Jesus errado, estaria Deus Pai errado. O que você acha? Que o teu nível de conhecimento, de inteligência, de definição das coisas supera o que o teu Criador afirma, que Ele pode te propor vida? Se você estiver certo, todos esses estarão errados, mas o certo, Deus não está errado. Em Deus não estão errados. O povo que o segue não está errado. E o não crer, o que você perderiam com isso? Vocês perderiam tudo. Porque ao partir dessa vida, nada pequeno nós levamos. Absolutamente nada. Tudo fica. Ao partir dessa vida sem Jesus, a nossa eternidade vai ser terrivelmente dolorosa. Essa é a grande perda. Hoje vem essa proposta com poucas palavras, com palavras simples, mas que vem documentado pela Bíblia, que é a boca de Deus. Hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e maldição. E por amor a vocês ele diz, escolha a vida. Ele aconselha, escolha a vida para que te vá bem. Não precisa de crer em nós, mas creia em Deus. Creia no que Ele propõe. Creia no que Ele te oferece. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele confia. Por que você não quer ser um bem-aventurado? Por que se recusa a confiar exatamente em Deus? Você, em não confiar no homem, você está plenamente certo. Mas se você não provar essas verdades, e para provar tem que se aproximar, tem que conhecer, tem que procurar viver. A proposta foi lançada para vocês. Vocês ouviram com clareza que Deus fez uma proposta de vida ou de morte. E diante de vocês está a escolha. Que Deus abençoe.
Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor. Pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará. E em seus braços eu quero me entregar para descansar. Descansar em segurança, vou viver minha esperança, vou viver para o meu Pai, como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver pra Deus, deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você: já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai